Olá, eu sou a Carolina, sou acadêmica do curso de Letras da Faculdade Estácio de Sá. A respeito do trabalho PCC Didática, da disciplina de Didática, Observar, Pesquisar e Construir o Conhecimento. Foi proposta uma tirinha, uma charge, onde uma professora, dando aula para alunos, pela leitura superficial assim que nós podemos fazer de ensino fundamental, onde ela propõe uma atividade falando sobre abordando as diferenças sobre culturas do Sul e o Nordeste. As crianças, algumas ficaram empolgadas e ela, de certa forma, barrou, deu um gelo, corrigindo que elas não poderiam falar daquele jeito, daquela maneira errada, porque uma delas, oxente, mas baguri. Então, esse tipo de comportamento ela barrou e pediu para que os alunos voltassem a abrir novamente o livro na página indicada por ela para dar continuidade aos estudos. Então, assim, ao meu ver, essa professora poderia ter utilizado meios mais eficazes de prender a atenção dos alunos e não barrar, porque uma criança, desde o período que ela entra na escola, onde ela começa a se socializar com outras, ela não pode ser silenciada, você está errada, não é assim que nós vamos fazer. Ela deve usar uma metodologia para saber lidar com cada um individual, mas aplicar essa prática coletivamente para que as crianças não se sintam de certa forma agindo com preconceito ou barrando, reprimindo, oprimindo uma criança pelo seu jeito de pensar ou pelo seu jeito de falar. Então, se ela viu que duas crianças demonstraram interesse, ela poderia ter explorado muito mais isso. Assim mesmo, por exemplo, na minha época de escola, houve uma feira de ciências onde todo o colégio se mobilizou, foi uma feira do conhecimento, cada turma apresentou sobre uma região do Brasil. Eu lembro que a minha turma falou sobre o Nordeste, pratos típicos, cultura, jeito de falar, gírias, sabe, pontos turísticos, celebridades, e várias outras coisas, músicas, sabe? E livros, poetas, autores, assim como o do Sul, como o do Sudeste, como do Amazonas, trabalhou muito sobre o lado indígena, então houve um certo tipo de preconceito dessa professora, uma mente que poderia ter sido mais aberta para estimular os seus alunos, para ensinar eles uma maneira de argumentar, principalmente se houvesse um processo avaliativo, digamos assim, não seria apenas por ler um livro, abra um livro na página 45, porque é isso aqui que vai ser a nossa prova. Tudo bem, ela pode fazer uma prova, mas existem outras maneiras de se lidar e trabalhar com crianças. Tanto que o meu tema a respeito desse observar, pesquisar, construir conhecimento, eu posso dizer culturas, diferentes metodologias e aprendizados. Por quê? Por que diferentes metodologias? Porque cada criança tem um jeito de aprender. Então, por mais que existam 20 crianças numa sala, cada uma tem o seu jeito peculiar de aprender e de entender, umas mais lento, umas mais rápidas, e a maioria consegue acompanhar a turma. Só que não devemos barrar isso. Então, a didática, ela deve ser muito bem aplicada a ponto de quê? De você estimular o seu aluno, de você provocá-lo a ele buscar conhecimento. E você, como um educador, cabe a você orientar da melhor forma, não dizer você está errado, você não está falando certo. Vamos falar o português correto, mas o que seria o português correto na concepção dessa professora? Ela não pode cobrar de crianças que ainda estão em fase de aprendizagem, sendo alfabetizadas, digamos assim, pelo mundo por questões sociais, exigir um comportamento que se fosse de um ensino médio ou de um formando ou de um aluno acadêmico de uma universidade. Então, assim, se fosse comigo, eu usaria um pouco mais de ética, estimularia a produção de atividades mais dinâmicas, atividades que
Se eles demonstraram interesse, pratos típicos, comidas, gírias, vamos propor uma dança, vamos conhecer uma dança diferente, então vamos fazer uma dinâmica. Ou seja, a criança não gosta de nada parado. Ela gosta de ouvir um pouco, porque ela tem um limite de aprendizado, e um limite de aprendizado em questão de paciência. Por quê? Porque ela não quer só escutar a teoria. A criança aprende muito pelo lúdico, se você souber conduzir muito bem a prática, dentro da metodologia que você traçou do seu plano de ensino. Por quê? Principalmente em função dos aprendizados. E assim, essa professora ela foi bem coerente nessa posição, tendo uma postura retrógrada, vamos dizer assim, em se tratando de crianças, porque existem professores que se maquiam, se colocam fantasia, perucas, por quê? Para chamar atenção, porque o aprender é uma coisa que você desperta. Então, se você está instruindo alunos, se você está preparando crianças para o mercado de trabalho, para o mundo, você tem que ter a consciência de que você pode fazer a diferença na vida daquela criança de acordo com a metodologia. Garanto que muitos têm lembranças de escola, de momentos que tem algum professor, alguma pessoa especial do passado lá do seu processo de aprendizagem que você deixou marcado na sua memória, que estimulou você a ser o que você é, a sua ideologia que você tem. Então, é uma tem que fazer uma reflexão muito profunda a respeito disso, uma pesquisa e observar muito, porque a didática não é só leitura, não é prova, não é comportamento, não é disciplina, é uma questão de você usar uma metodologia, você aplicar ela de diferentes formas para você conquistar o seu aluno, para você trazer o seu aluno a buscar o conhecimento diante do interesse que você vai plantar. É como se você plantasse uma sementinha que vai brotar em forma de curiosidade. Então, essa é a minha concepção do meu trabalho da disciplina de didática, do meu PCC de didática.